E se a gente parasse para pensar que cada pensamento que passa pela nossa cabeça tem o poder de virar algo real, algo que dá para tocar? Parece coisa de ficção científica, né? Mas essa é a ideia principal do livro Quem Pensa Enriquece, de Napoleon Hill. A ideia de que os pensamentos são literalmente coisas. Bora entender melhor como essa ideia já transformou um monte de vidas. Olha, essa frase é o segredo de tudo. E não é só papo de pensamento positivo, tá? O Rio tá falando de uma fórmula. Um pensamento, mais um propósito bem definido, mais persistência. É a mistura desses ingredientes que transforma uma ideia que tá só na cabeça em algo concreto. Isso meio que desafia tudo que a gente aprendeu sobre causa e efeito, né? E para a gente ver que isso não é só teoria, vamos para uma história real. A história de um cara chamado Edwin C. Barnes e o desejo audacioso dele. Ele não queria só conhecer, ele queria ser sócio do gênio Thomas Edison. É aqui que tá a grande virada de chave. O Barnes não queria um emprego qualquer. O desejo normal, comum, seria trabalhar para o Edison. Mas o desejo do Barnes era específico, cirúrgico, sabe? Trabalhar com o Edison. Uma palavrinha, só uma, que mudou o jogo e o destino dele por completo. E a cena, gente, é de filme. O Barnes chega no laboratório do Edison parecendo um andarilho, sem um tostão no bolso. Qualquer um teria mandado ele embora na hora, né? Mas o Edison, que era um mestre em sacar o potencial das pessoas, viu algo muito além das roupas velhas. Ele viu a força daquele pensamento estampada na cara do Barnes, uma convicção que não dava para abalar. E olha, a paciência do cara foi testada, viu? Ele aceitou um trabalho que não era nada só para ficar por perto do seu objetivo. Mas o detalhe mais importante é, ele não ficou só esperando. Ele alimentava aquele desejo todo o santo dia. E a oportunidade, quando finalmente apareceu, não veio embrulhada para presente, não. Ela veio disfarçada de problema. Uma máquina que ninguém conseguia vender. E o resultado? Bom, o Barnes viu naquela máquina a chance dele. Ele vendeu tanto, mas tanto, que o Edison fez dele seu sócio. Aquele pensamento lá do início, a ideia de trabalhar com o Edison, se transformou numa fortuna que hoje passaria dos 50 milhões de dólares. É a prova viva de que um pensamento focado é uma força da natureza mesmo. Mas essa força toda do desejo, ela tem um inimigo mortal. Um erro tão comum, mas tão comum que, olha, com certeza já sabotou várias ideias geniais por aí. Bora dar uma olhada na maior armadilha que existe no caminho do sucesso. Tenta imaginar a cena. Russ Darby e o tio dele acham ouro. Pensa na euforia, na certeza de que agora vai. Eles apostam tudo que tem no equipamento. E, de repente, nada. O veio de ouro some. A frustração vira desespero. E eles vendem tudo a preço de banana, completamente derrotados. Aí o comprador, um pouco mais safo, faz uma coisa simples. Chama um especialista. E a revelação é trágica. O ouro estava ali, a 1 metro. 1 metro de distância. E aqui tá a lição que vale literalmente ouro. A derrota deles não era o fim da linha. Era só um obstáculo temporário. É como se o universo estivesse testando a persistência deles, sabe? E eles falharam no teste. Quantas vezes será que a gente já parou a 1 metro do nosso próprio ouro sem nem fazer ideia? Mas, e se essa derrota toda foi, na verdade, a melhor coisa que poderia ter acontecido pro Darby? Aquele fracasso dolorido virou segredo para ele construir uma carreira milionária. Mas como? O Darby mudou de área e foi vender seguros. Agora pensa só, toda vez que ele ouvia um não de um cliente, vinha na hora a imagem daquela mina de ouro na cabeça dele. Ele pensava, esse não é só uma parede falsa, o ouro pode estar logo atrás. Ele basicamente reprogramou a cabeça dele para entender que a rejeição não era um beco sem saída, era um mapa. E isso não aconteceu só com o Darby, não. O Napoleon Hill entrevistou mais de 500 milionários e o padrão era sempre o mesmo. O maior sucesso da vida deles veio logo, mas logo depois do que parecia ser o maior fracasso de todos. É quase como se a vida desse uma última prova, sabe? Um teste final, bem ali na porta da vitória. E quando a persistência é levada ao extremo? Aí a gente tem que falar de Henry Ford. E de uma ordem que, para os engenheiros da época, era pura loucura. E olha que a resposta não veio de um novato, não. Veio dos melhores engenheiros dele, os especialistas no assunto. A conclusão foi unânime. Chefe, isso aí é impossível. Ponto final. As leis da física e da mecânica da época diziam que não rolava. A resposta do Ford não foi técnica. Não foi uma discussão de engenharia. Foi uma batida de frente entre a lógica e a pura vontade.
Ele basicamente disse, olha, a realidade de vocês aí não me interessa. Eu quero, e eu vou ter. Ele estava determinado a dobrar a realidade para caber na vontade dele. Passou mais de um ano, e era só fracasso atrás de fracasso. Mas o Ford não arredava o pé. A ordem era uma só: continuem. E então, o que parece mágica para quem vê de fora, aconteceu. De alguma forma, o segredo apareceu. E essa tal mágica, no fundo, era só a persistência teimosa dele que forçou a solução a dar as caras. O que o Barnes, o Darby e o Ford têm em comum? Um queria uma sociedade, o outro aprendeu com o próprio tombo, o terceiro desafiou a engenharia. Todas essas histórias apontam para uma mesma coisa, um mesmo segredo: a gente ter controle sobre o nosso próprio destino. Eu sou o mestre do meu destino, o capitão da minha alma. É uma frase linda, poética, né? Mas como? Como se faz isso na prática? Qual é o leme que a gente usa para pilotar a nossa própria vida? Então, de onde vem esse poder todo? Onde é que está esse botão de controle que nos faz capitães do nosso destino? E a resposta? Olha, ela é ao mesmo tempo super simples e a coisa mais difícil do mundo. O poder está todo na nossa capacidade de controlar uma única coisinha: os nossos próprios pensamentos. O Rio chama isso de imã mental. Para ficar fácil de entender, pensa na mente como se fosse o algoritmo de uma rede social. Aquilo que a gente mais foca, que a gente mais dá atenção, é o que o universo vai começar a mostrar mais e mais. Os nossos pensamentos dominantes acabam magnetizando a realidade, atraindo tudo que vibra na mesma frequência. E tudo isso leva a gente para a afirmação mais poderosa do livro inteiro, o grande resumo de tudo. Tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Pare e pensa nisso um segundo. Conceber e acreditar. São só esses dois os pré-requisitos. E aí fica a pergunta, né? Qual é esse desejo ardente aí dentro? O que será que aconteceria se a gente pegasse a persistência do Ford e a clareza do Barnes e aplicasse no nosso maior objetivo? E aí, se essa nossa conversa sobre o poder da mente acendeu alguma faísca, saiba que isso é só a pontinha do iceberg. Existem muitas outras ideias poderosas esperando para serem descobertas e usadas. Para não perder nenhuma dessas chaves que podem de verdade transformar a realidade, já clica aí no botão de se inscrever e ativa o sininho. Bora junto nessa jornada de transformar pensamentos em coisas reais. A gente se vê na próxima análise. Até lá!